Quando a gerente zombou da mulher negra dizendo: "Se você pagar pelo pior quarto vai ganhar a suíte", ela não fazia ideia de com quem estava falando. Uma simples decisão baseada em preconceito estava prestes a virar o jogo de maneiras que ninguém naquele hotel poderia imaginar. O destino tem formas curiosas de ensinar lições a quem subestima os outros baseando-se apenas nas aparências. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O sol de fim de tarde em São Paulo projetava sombras alongadas quando Diana Washington desembarcou no aeroporto de Congonhas. Após 16 horas de viagem desde Nova York, ela ajeitou o blazer azul marinho e chamou por um carro executivo pelo aplicativo. A executiva observou a cidade pela janela, enquanto o motorista serpenteava pelo trânsito caótico em direção à Avenida Paulista. "O Grand Metropolitan, por favor", ela instruiu, revisando mentalmente os pontos da reunião marcada para o dia seguinte com potenciais investidores brasileiros. Como CEO de uma consultoria internacional de diversidade, Diana estava acostumada a hotéis luxuosos ao redor do mundo. O veículo parou sob a marquise imponente do Hotel 5 Estrelas. Um carregador aproximou-se rapidamente para pegar sua mala de viagem, enquanto Diana atravessava as portas giratórias de vidro. O saguão era um espetáculo de mármore italiano, lustres de cristal e arranjos florais meticulosamente organizados. Seus saltos ecoavam no piso polido enquanto caminhava com a postura ereta que sua mãe, Eunice, havia lhe ensinado desde pequena. Alguns olhares curiosos a seguiram pelo lobby. Diana estava habituada a isso. Uma mulher negra em ambientes predominantemente brancos e elitizados sempre atraía a atenção. Ela ajustou a alça da bolsa executiva de couro e dirigiu-se ao balcão da recepção com a mesma confiança que demonstrava em salas de reunião. "Boa noite, tenho uma reserva", ela anunciou, colocando seu passaporte sobre o balcão. Timothy Brooks, o gerente de recepção, mal levantou os olhos do computador. Seus dedos batiam no teclado com impaciência estudada. O homem de aproximadamente 40 anos usava um terno impecável e um distintivo reluzente com seu nome e cargo. "Nome, por favor", ele solicitou secamente. "Diana Washington." O gerente digitou o nome e franziu o senho, como se estivesse diante de um erro no sistema. Seus olhos percorreram a figura de Diana, avaliando-a da cabeça aos pés. "Ah, sim, a reserva para 5 dias." Seu tom mudou sutilmente. "Infelizmente, estamos com o sistema sobrecarregado. Teremos que priorizar os check-ins dos nossos hóspedes especiais." Diana reconheceu imediatamente o subtexto daquela frase. Era uma técnica que já havia enfrentado em outros estabelecimentos. O adiamento seletivo, a sugestão de que ela não pertencia àquele espaço. "Entendo", respondeu calmamente. "E quanto tempo essa priorização costuma levar?" Timothy deu de ombros, um sorriso fino nos lábios. "Difícil precisar. Temos diplomatas e executivos chegando a qualquer momento. Sugiro que aguarde no bar." Diana manteve o olhar fixo no gerente sem demonstrar qualquer sinal de irritação. Anos de negociações difíceis haviam lhe ensinado que, às vezes, o silêncio estratégico falava mais alto que qualquer palavra. Timothy Brooks examinou o documento de reserva com mais atenção quando notou o nome de Diana Washington. Seu olhar subiu lentamente, avaliando a mulher negra à sua frente com um sorriso que não alcançava seus olhos. O gerente inclinou-se sobre o balcão de mármore, como se estivesse prestes a compartilhar um segredo divertido. "Sabe, senhora Washington, temos uma política especial para hóspedes diferenciados." Ele enfatizou a última palavra com um tom que deixava claro o que realmente pensava. "Que tal uma pequena aposta? Se a senhora conseguir pagar à vista o valor do pior quarto, eu pessoalmente lhe darei a suíte presidencial, sem custos adicionais." O deboche em sua voz ecoou pelo amplo saguão do Grand Metropolitan, atraindo olhares curiosos dos outros hóspedes e funcionários que circulavam pelo local. Uma recepcionista mais jovem baixou os olhos, visivelmente desconfortável com a situação que se desenrolava. Diana manteve a postura ereta, sem demonstrar qualquer sinal de perturbação. Anos de negociações em salas de reunião dominadas por homens haviam lhe ensinado a arte da compostura. Ela ajustou discretamente o blazer elegante e sorriu com serenidade. "E qual seria esse valor, Sr. Brooks?" perguntou com voz calma, quase musical. O gerente riu, trocando olhares cúmplices com outro funcionário próximo. "R$ 2.000, senhora, em dinheiro vivo, aqui e agora."
O saguão, que antes fervilhava com conversas discretas, e o som suave de música ambiente, agora parecia ter sido envolvido por um manto de silêncio tenso. Um casal de idosos parou no meio do caminho, observando a cena com expressões preocupadas. Uma camareira, que Diana não sabia ser Carla, diminuiu o ritmo de seus afazeres para acompanhar o desenrolar da situação. Timothy cruzou os braços, satisfeito consigo mesmo. Era evidente que esperava um recuo, uma desistência, ou, no mínimo, um constrangimento. Seu sorriso de superioridade transmitia anos de preconceitos não questionados e privilégios incontestados. R$ 2.000, Diana repetiu pensativamente, como se estivesse considerando uma proposta de negócios comum. Em dinheiro. Os olhos do gerente brilharam com antecipação maliciosa. Ele claramente não esperava que a executiva aceitasse o desafio, muito menos que pudesse cumpri-lo. O murmúrio no saguão cresceu, enquanto os presentes percebiam que estavam testemunhando algo além de um simples check-in. Um funcionário mais velho balançou a cabeça em desaprovação, mas permaneceu em silêncio. O Grand Metropolitan, com toda a sua sofisticação e lustres de cristal, de repente parecia um palco onde uma antiga e dolorosa dinâmica social estava prestes a ser desafiada. Diana Washington não hesitou. Com a elegância que caracterizava cada um de seus movimentos, abriu sua bolsa executiva de couro italiano e retirou um envelope branco cuidadosamente dobrado e selado. O saguão do Grand Metropolitan, antes preenchido por conversas amenas e o tinir de taças, mergulhou em um silêncio expectante. R$ 2.000, correto? Ela perguntou, sua voz calma e controlada contrastando com um ambiente tenso. Timothy Brooks engoliu em seco, claramente não esperando que ela pudesse atender ao desafio proposto. A CEO começou a contar as notas uma a uma sobre o balcão de mármore. O som do papel moeda deslizando entre seus dedos ecoava pelo ambiente como uma sinfonia de dignidade. Cada cédula representava não apenas seu valor monetário, mas décadas de luta, trabalho e resiliência. 1, 2, 3... Diana contava em voz baixa, mas audível o suficiente para que todos os presentes pudessem ouvir. Os funcionários da recepção trocavam olhares desconfortáveis. Uma camareira, Carla, observava a cena de longe, seus olhos refletindo uma mistura de admiração e familiaridade com aquele tipo de situação. O gerente mudava o peso do corpo de um pé para o outro, seu rosto alternando entre tons de vermelho e palidez. Seu plano de humilhação pública transformava-se rapidamente em um espetáculo de sua própria incompetência e preconceito. R$ 2.000 exatos, Diana finalizou, empilhando as notas com precisão milimétrica, como quem organiza documentos para uma reunião de diretoria. Ela deslizou o dinheiro pelo balcão com a mesma confiança com que fechava contratos multimilionários em Manhattan. Seus olhos encontraram os de Timothy. Não com raiva ou ressentimento, mas com uma firmeza inabalável que comunicava mais do que qualquer palavra poderia expressar. Era o olhar de quem conhecia seu valor e não permitiria que ninguém o diminuísse. O constrangimento tomou conta do ambiente. Hóspedes que aguardavam na fila da recepção começaram a murmurar entre si. Um casal de idosos, sentado próximo à lareira decorativa, observava a cena com expressões de indignação. A mulher tocou o braço do marido e sussurrou algo em seu ouvido. Diana permaneceu imóvel, sua postura ereta e digna, aguardando a próxima ação do gerente. O silêncio que se instalou no luxuoso saguão do hotel era ensurdecedor. Um silêncio que gritava verdades incômodas sobre preconceito, julgamentos precipitados e poder. Naquele momento, não era apenas uma transação comercial que acontecia no Grand Metropolitan. Era uma lição sobre respeito, dignidade e a força que reside no silêncio estratégico de uma mulher que conhecia seu valor em um mundo determinado a subestimá-la. Timothy Brooks engoliu em seco, seu rosto empalidecendo diante da pilha de notas sobre o balcão. Ajustou a gravata, buscando retomar o controle da situação que claramente escapava de suas mãos. Bem, Sra. Washington, agradeço o pagamento, mas infelizmente a suíte presidencial está reservada para esta noite, disse ele desviando o olhar. Posso oferecer um quarto superior com vista para a Avenida Paulista. Diana Washington manteve sua postura serena, como quem já previra aquela manobra. Seus olhos fixos no gerente transmitiam uma calma que só os verdadeiramente poderosos possuem. Sr. Brooks, acredito que tínhamos um acordo, respondeu ela, sua voz firme mas controlada. Podemos finalizar meu check-in para a suíte presidencial conforme combinado?
O gerente pigarreou, incomodado com os olhares dos outros hóspedes que agora se voltavam para a cena. Um casal de idosos próximo ao balcão trocou olhares de desaprovação. Como disse, a suíte não está disponível, insistiu Timothy, seu tom agora mais baixo. Foi quando Diana, sem qualquer alteração em sua expressão, retirou calmamente o celular de sua bolsa executiva. Entendo. Neste caso gostaria que ouvisse algo, disse ela, manipulando o dispositivo com destreza. Gravei nossa conversa anterior, onde o senhor claramente propôs: se a senhora conseguir pagar à vista o valor do pior quarto, eu dou a suíte presidencial. O som da voz de Timothy ecoou pelo saguão de mármore, nítido e inconfundível. Alguns funcionários da recepção trocaram olhares nervosos enquanto hóspedes paravam para observar o desenrolar da situação. Uma mulher de meia-idade se aproximou, seguida por seu marido. Isso é um absurdo, comentou ela em voz alta. O senhor fez uma promessa. Outros hóspedes começaram a murmurar em apoio. Um executivo que aguardava na fila comentou algo sobre conduta antiética, enquanto uma jovem filmava discretamente com seu smartphone. Timothy ajustou novamente a gravata, agora visivelmente desconfortável. O suor começava a brotar em sua testa enquanto ele percebia que sua autoridade estava sendo publicamente questionada. Talvez possamos verificar novamente a disponibilidade da suíte, disse ele, forçando um sorriso tenso. Diana guardou o celular, mantendo a dignidade que a caracterizava. Agradeço sua reconsideração, respondeu ela. Acredito que seja a decisão correta. O burburinho no saguão continuou. Uma recepcionista mais jovem se adiantou, trazendo as chaves da suíte presidencial com um sorriso genuíno para Diana. O clima no Grand Metropolitan havia mudado completamente. A mulher que minutos antes era tratada com desdém, agora comandava o respeito de todos os presentes, sem precisar elevar a voz uma única vez. O silêncio tenso que dominava o saguão foi quebrado pelo som de passos firmes. Um homem alto, de terno impecável, atravessou o lobby do Grand Metropolitan com determinação. Michael Richardson, advogado renomado em casos de direitos civis, havia testemunhado toda a cena enquanto aguardava no bar do hotel. Diana, que coincidência encontrá-la aqui, disse ele, aproximando-se com um sorriso que logo desapareceu ao perceber a situação. Os dois trocaram um abraço rápido, para surpresa de Timothy, que observava a interação com desconforto crescente. Algum problema com o check-in da minha amiga? Perguntou Michael, dirigindo-se diretamente ao gerente. Seu tom era educado, mas carregava uma autoridade inegável que fez Timothy engolir em seco. Diana explicou brevemente a situação, mantendo sua compostura característica. O advogado assentiu, colocando sua pasta de couro sobre o balcão da recepção. Como advogado especializado em direitos civis, devo informar que o que presenciei configura discriminação clara, declarou Michael em voz alta o suficiente para que todos no saguão pudessem ouvir. E como amigo pessoal da Sra. Washington, farei questão de garantir que seus direitos sejam integralmente respeitados. Uma recepcionista mais jovem trocou olhares nervosos com uma colega. Outros funcionários que até então fingiam não notar o ocorrido começaram a se movimentar desconfortavelmente. Um segurança próximo à entrada principal desviou o olhar, claramente constrangido. Não há necessidade de envolver questões legais, tentou argumentar Timothy, seu tom anteriormente arrogante, agora substituído por uma cautela evidente. Houve apenas um mal-entendido quanto à disponibilidade da suíte. Michael sorriu sem humor. Um mal-entendido gravado, documentado e testemunhado por todos presentes. Interessante. O gerente empalideceu visivelmente. Diana, por sua vez, permanecia serena, observando como a dinâmica de poder havia se alterado completamente com a chegada do amigo. Sugiro que reconsidere sua posição, Sr. Brooks, continuou o advogado, ajustando os óculos. Ou podemos discutir isso formalmente com a presença da diretoria do hotel e, se necessário, em instâncias judiciais. Um murmúrio percorreu o lobby. Alguns hóspedes tiraram discretamente seus celulares, prontos para registrar qualquer desdobramento. Uma camareira parou seu carrinho de limpeza e observava a cena com um misto de surpresa e satisfação. Vamos resolver isso civilizadamente, disse Diana finalmente. Afinal, o Grand Metropolitan tem uma reputação a zelar, não é mesmo? O peso daquela frase pairou no ar climatizado do Hotel 5 Estrelas, enquanto Timothy percebia, talvez pela primeira vez, a verdadeira dimensão do erro que havia cometido.
A gravação na tela do celular de Diana Washington tornou-se o centro das atenções no saguão do Grand Metropolitan. Michael Richardson, com a autoridade que seus anos de advocacia em direitos civis lhe conferiam, posicionou-se ao lado da executiva com uma postura que dispensava explicações. Acredito que temos um acordo verbal registrado, Sr. Brooks. A senhora Washington pagou à vista conforme o senhor solicitou, declarou o advogado, sua voz calma mas firme ecoando pelo mármore do lobby. Timothy engoliu em seco. O gerente olhou ao redor, percebendo que o pequeno confronto havia se transformado em um espetáculo público. Suas mãos tremiam levemente enquanto tentava digitar algo no computador. Houve um mal-entendido, balbuciou ele. Eu estava apenas verificando a disponibilidade real da suíte. Diana manteve-se inabalável. Não foi isso que propôs, Sr. Brooks. Tenho tudo gravado aqui. Ela virou a tela do dispositivo para que todos pudessem ver. O senhor disse, textualmente, se a senhora conseguir pagar à vista o valor do pior quarto, eu dou a suíte presidencial. Um murmúrio crescente tomou conta do ambiente. Uma senhora idosa, hospedada há 3 dias no hotel, aproximou-se da recepção e declarou em voz alta: Estamos observando tudo desde o início. Este comportamento é inaceitável. Funcionários que antes mantinham-se ocupados em suas funções, agora paravam para assistir. Carla, uma das camareiras que passava com o carrinho de limpeza, desacelerou seu passo, observando a cena com um misto de surpresa e admiração. A política do hotel não permite... Timothy tentou argumentar, mas foi interrompido por outro hóspede. Qual política? A de humilhar clientes? Questionou um homem de negócios que aguardava na fila. Todos ouvimos a proposta que o senhor fez. O gerente, visivelmente desconfortável, tentou retomar o controle da situação. Vou precisar consultar minha supervisão para... Não há nada a consultar, interrompeu Michael. O contrato verbal foi estabelecido e testemunhado por dezenas de pessoas. A senhora Washington cumpriu sua parte. Uma recepcionista jovem, visivelmente constrangida pela atitude de seu superior, trocou olhares com outros funcionários. O desconforto era evidente entre a equipe, como se aquela cena expusesse práticas que não eram incomuns naquele estabelecimento. Diana permaneceu serena, sua dignidade intacta apesar da humilhação tentada contra ela. Estou aguardando a chave da suíte conforme acordado, disse ela, mantendo o tom profissional que a caracterizava em suas consultorias. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhares convergiam para Timothy Brooks, aguardando sua próxima ação. A tensão no ar era quase palpável, enquanto o efeito dominó desencadeado por seu preconceito ameaçava derrubar não apenas sua autoridade, mas toda a reputação do Grand Metropolitan. O clima no saguão do Grand Metropolitan havia se transformado em uma arena de tensão. O confronto entre Diana Washington e Timothy Brooks atraía olhares de todos os cantos do elegante espaço. Foi nesse momento crítico que as portas giratórias do hotel se abriram, revelando uma mulher de passos firmes e postura impecável. Patricia Hamilton, diretora regional da rede hoteleira, entrou no lobby, como se tivesse sido convocada por alguma força invisível. Seus olhos experientes rapidamente avaliaram a situação antes de pousarem em Diana. Um lampejo de reconhecimento iluminou seu rosto. Diana Washington? Perguntou Patrícia, aproximando-se com a mão estendida. Que coincidência incrível! Tentei contratar sua consultoria há 3 anos para nosso programa de diversidade corporativa. Diana apertou a mão da diretora com firmeza, mantendo sua compostura característica mesmo após o confronto desgastante. Sim. Lembro-me da proposta. Infelizmente, estava com a agenda completa naquela época, respondeu ela, sem mencionar que agora enfrentava exatamente o tipo de problema que sua consultoria poderia ter ajudado a prevenir. A executiva olhou ao redor, notando o constrangimento no ar e os murmúrios dos presentes. Michael Richardson, que permanecia ao lado de Diana como um guardião silencioso, explicou brevemente o ocorrido. Gostaria de ouvir essa gravação, se possível, solicitou Patrícia, seu semblante profissional mal escondendo a preocupação crescente. Diana desbloqueou seu smartphone e reproduziu o áudio. A voz desdenhosa de Timothy ecoou pelo saguão, cada palavra carregada de preconceito, agora amplificada pela presença da superior hierárquica. Os funcionários da recepção baixaram o olhar, enquanto outros hóspedes observavam a cena com expressões que variavam entre indignação e curiosidade. À medida que a gravação avançava, o rosto de Patrícia endurecia visivelmente.
Quando o áudio terminou, ela respirou fundo, ajustou o blazer e virou-se para o gerente, que agora parecia ter diminuído de tamanho. Timothy, retire-se da recepção imediatamente, ordenou ela, com uma voz controlada, mas inegavelmente autoritária. Apresente-se na sala de reuniões em 15 minutos. O gerente tentou balbuciar alguma justificativa, mas Patrícia ergueu a mão, silenciando-o. Uma investigação formal será aberta ainda hoje, continuou a diretora, agora dirigindo-se tanto a Diana quanto aos presentes. O Grand Metropolitan não tolera discriminação de qualquer natureza. Isso vai contra todos os valores que defendemos como instituição. Virando-se para Diana, Patrícia suavizou ligeiramente o tom. Senhora Washington, em nome da rede, peço desculpas pelo tratamento inaceitável que recebeu. Gostaria de conversar com a senhora em particular, se possível. Diana assentiu, enquanto Timothy se afastava cabisbaixo em direção aos fundos do hotel. O burburinho no saguão aumentou. A história estava longe de terminar. Ainda acomodada em uma poltrona no saguão, Diana Washington sentiu o celular vibrar em sua bolsa. O número era desconhecido, mas ela atendeu com sua habitual compostura. Do outro lado da linha, uma voz grave e firme se apresentou. Senhora Washington, aqui é Harrison Mills, proprietário do Grupo Metropolitan. Acabo de ser informado sobre o incidente deplorável que a senhora enfrentou em nosso hotel. Diana observou Patrícia Hamilton a alguns metros falando ao telefone. A diretora regional havia acionado o dono imediatamente após ouvir a gravação. O rosto de Diana permaneceu sereno, embora seu coração batesse acelerado, não esperava que o caso chegasse tão rapidamente ao topo da hierarquia. Gostaria de expressar minhas sinceras desculpas pelo comportamento inaceitável do nosso gerente, continuou Mills, sua voz revelando genuína indignação. Construímos esta rede com valores de excelência e respeito, e o que aconteceu hoje contradiz tudo o que defendemos. A executiva respirou fundo antes de responder. Não queria que sua voz traísse a mistura de emoções que sentia, satisfação pela rápida resposta, mas também tristeza pela necessidade de tal intervenção. Agradeço o contato, Sr. Mills. Infelizmente, o que vivenciei hoje não é um caso isolado. Harrison propôs então uma reunião para a manhã seguinte. Queria discutir pessoalmente não apenas o incidente, mas implementar um programa abrangente de diversidade e inclusão em todos os hotéis da rede. A proposta incluía treinamentos, revisão de políticas de atendimento e contratação, além de um canal específico para denúncias. Estou disposta a conversar, respondeu Diana, mantendo o tom profissional que a caracterizava em negociações importantes. Mas preciso deixar claro que não estamos falando apenas do meu caso. Existe uma cultura institucional que permite que situações como esta aconteçam. Michael Richardson, que permanecia ao seu lado oferecendo apoio, assentiu em aprovação. O advogado conhecia bem o valor da amiga em transformar experiências dolorosas em oportunidades de mudança sistêmica. Ao encerrar a ligação, Diana notou que vários funcionários a observavam com uma mistura de admiração e esperança. Para eles, aquela mulher negra que enfrentara o sistema com dignidade representava a possibilidade de um ambiente de trabalho mais justo. O que ele disse? Perguntou Michael, ajustando a gravata. Que quer me encontrar amanhã para discutir mudanças reais, respondeu ela, guardando o dispositivo na bolsa. E desta vez, não aceitarei menos do que uma transformação completa. O saguão do Grand Metropolitan, antes cenário de humilhação, agora testemunhava o início de uma revolução silenciosa que ecoaria por toda a rede hoteleira. Michael Richardson não hesitou em agir. Com a permissão expressa de Diana Washington, o renomado advogado de direitos civis compartilhou a gravação em seu perfil nas redes sociais. Este é o tratamento que uma CEO negra recebeu hoje no Grand Metropolitan em São Paulo, escreveu na legenda, marcando perfis de jornalistas e ativistas. Em menos de 2 horas, o vídeo ultrapassou 1 milhão de visualizações. A cena era clara. Timothy Brooks, com seu tom condescendente, propondo o acordo humilhante seguido pela dignidade inabalável de Diana ao aceitar o desafio. O contraste entre o sarcasmo do gerente e a postura serena da executiva causou indignação coletiva. Celebridades brasileiras começaram a compartilhar o conteúdo. Atores, cantores, esportistas, todos expressavam repúdio à situação. Quantas vezes isso acontece sem que haja uma câmera para registrar? Questionou uma famosa apresentadora em seu perfil. O nome do hotel rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter. A hashtag
Esberte respeito para Diana ganhou força enquanto internautas relatavam experiências semelhantes em estabelecimentos de luxo pelo país. Páginas de direitos humanos amplificaram o debate, contextualizando o episódio como parte de um problema estrutural. Jornalistas tentavam contato com Diana, mas ela mantinha discrição. Seu único posicionamento público foi uma mensagem concisa em sua rede social. Dignidade não se negocia. Respeito é direito, não privilégio. Que esta situação sirva para refletirmos sobre o Brasil que queremos construir. Patricia Hamilton, visivelmente abalada com a repercussão, convocou uma reunião de emergência com a equipe de comunicação do hotel. A diretora regional sabia que a crise exigiria mais que um simples pedido de desculpas. Enquanto isso, no apartamento de sua mãe, Eunice, Diana observava a tempestade digital com serenidade. Você sempre foi assim, filha. Calma por fora, mas com um furacão de determinação por dentro, comentou a ex-camareira, segurando a mão da filha. O telefone não parava. Programas de televisão, portais de notícias e até veículos internacionais queriam entrevistá-la. Michael sugeriu que ela aproveitasse o momento para amplificar a discussão sobre racismo em ambientes corporativos. Não quero ser apenas um caso viral, respondeu Diana. Quero mudança real. No Grand Metropolitan, funcionários compartilhavam o vídeo discretamente entre si. Carla, a camareira que testemunhara tudo, sentia-se cada vez mais inquieta. Aquela gravação confirmava o que ela e outros colaboradores vivenciavam diariamente, mas nunca tiveram coragem de denunciar. A opinião pública exigia respostas. O smartphone de Harrison Mills, dono do grupo hoteleiro, não parava de receber notificações. Ele sabia que precisaria agir rapidamente para conter os danos à reputação de sua empresa. O impacto da humilhação pública sofrida por Diana Washington ecoou pelos corredores do Grand Metropolitan como uma onda silenciosa. Nos vestiários e refeitórios dos funcionários, as conversas mudaram. O que antes era apenas um murmúrio de insatisfação, agora ganhava voz. Carla Oliveira, camareira do hotel há 8 anos, havia testemunhado toda a cena do balcão. Enquanto arrumava discretamente os arranjos florais do lobby, viu quando Timothy Brooks humilhou Diana com seu desafio sarcástico. Carla sentiu o estômago revirar, reconhecendo naquela situação algo familiar, o mesmo olhar de desdém que ela própria recebia quando entrava pela porta dos fundos todos os dias. Não é a primeira vez que vejo o Sr. Brooks fazer isso, confidenciou a camareira a seus colegas durante o intervalo. Mas sempre ficamos calados porque precisamos do emprego. Nos dias seguintes à viralização do vídeo, algo mudou dentro dela. A camareira não conseguia mais dormir direito, relembrando não apenas o incidente com Diana, mas dezenas de outros que presenciara ao longo dos anos. Funcionários negros sendo escalados apenas para funções invisíveis aos hóspedes. Comentários depreciativos sobre o cabelo e o sotaque de colegas nordestinos, mulheres sendo preteridas para promoções. Com as mãos trêmulas, Carla sentou-se diante do computador da biblioteca pública e escreveu uma carta aberta, detalhando anos de preconceito institucionalizado no Grand Metropolitan. Vi a dignidade da Sra. Washington naquele momento e percebi que meu silêncio me tornava cúmplice, escreveu ela. A carta chegou às mãos de um jornalista do portal UOL, que a publicou integralmente. Em poucas horas, o relato sincero da funcionária viralizou tanto quanto o vídeo original. Outros colaboradores do hotel começaram a se manifestar. Um manobrista relatou como Timothy sempre pedia que apenas funcionários de boa aparência recebessem os carros dos clientes VIP. Uma recepcionista confirmou a existência de uma lista não oficial de hóspedes prioritários baseada em aparência e sobrenome. Patricia Hamilton, diretora regional, convocou uma reunião emergencial com todos os funcionários. O que está acontecendo aqui é inaceitável e vai mudar a partir de hoje, declarou com firmeza. Para Carla, o risco de perder o emprego era real, mas a camareira encontrou na coragem de Diana a inspiração para seguir adiante. Se ela, que nem me conhece, teve a dignidade de enfrentar aquela situação, como eu poderia continuar em silêncio? Comentou em entrevista. A pressão interna e externa agora convergia para uma única direção. O Grand Metropolitan precisaria fazer muito mais do que um pedido formal de desculpas para limpar sua reputação. O celular de Diana Washington vibrou enquanto ela lia as mensagens de apoio que inundavam suas redes sociais. O nome de sua mãe iluminou a tela.
Ela atendeu imediatamente, afastando-se da janela do quarto de hotel, onde agora estava hospedada. Filha, estou vendo tudo nos jornais, disse Eunice, sua voz embargada pela emoção. Queria te contar algo que nunca tive coragem antes. Diana sentou-se na beira da cama, sentindo que algo importante estava prestes a ser revelado. Sua mãe, sempre tão reservada sobre seu passado, respirou fundo do outro lado da linha. Há 32 anos, eu também passei pelo Grand Metropolitan, começou Eunice. Não como hóspede, mas como camareira. Foi meu primeiro emprego quando cheguei a São Paulo. A executiva apertou o aparelho contra o ouvido, seu coração acelerando enquanto sua mãe narrava como, durante uma festa de empresários, foi acusada de roubar uma carteira que um hóspede havia simplesmente esquecido no banheiro. Me revistaram na frente de todos, Diana. Abriram meu armário, vasculharam minha bolsa. O gerente da época, um homem chamado Augusto, disse que gente como eu sempre dava problema. Uma lágrima silenciosa escorreu pelo rosto de Diana enquanto sua mãe continuava. Eunice contou como foi demitida sem direito à defesa, mesmo após a carteira ser encontrada embaixo de uma poltrona do lobby. Nunca esqueci aquele piso de mármore frio, filha. O mesmo que você pisou ontem. Saí de lá jurando que jamais voltaria. Diana fechou os olhos, compreendendo agora por que sua mãe sempre insistira tanto em sua educação, repetindo que precisava ser 2 vezes melhor que os outros. Não era apenas um conselho, era uma armadura que tentava forjar para proteger a filha. Quando vi sua foto enfrentando aquele gerente no mesmo hotel, a voz de Eunice falhou. Senti que algo maior estava acontecendo, como se o tempo dobrasse sobre si mesmo para corrigir uma injustiça. A CEO sentiu um novo propósito nascendo dentro dela. Seu caso não era isolado, fazia parte de um padrão histórico que precisava ser quebrado. Agora, sua luta ganhava uma dimensão que transcendia sua experiência pessoal. Mãe, vou transformar isso, prometeu Diana, sua voz firme apesar das lágrimas. Não é mais só por mim, é por você, por Carla, por todas as mulheres que foram silenciadas nesses corredores. Quando desligou o telefone, a executiva olhou para a cidade através da janela. O combate ao preconceito no Grand Metropolitan agora carregava o peso de gerações. Diana sabia que sua posição privilegiada lhe dava um poder que sua mãe nunca teve, e estava determinada a usá-lo para garantir que nenhuma outra mulher precisasse ser humilhada naquele piso de mármore frio novamente. A coletiva de imprensa foi convocada com urgência no salão principal do Grand Metropolitan. Jornalistas de diversos veículos lotavam o espaço, enquanto câmeras da Globo News transmitiam ao vivo o pronunciamento. Patricia Hamilton, com postura firme e voz clara, anunciou o afastamento imediato de Timothy Brooks. Após os graves acontecimentos envolvendo nossa hóspede Diana Washington, a diretoria decidiu pelo afastamento do gerente Timothy Brooks até a conclusão da investigação interna. Não toleramos qualquer forma de discriminação em nossas instalações, declarou a diretora regional enquanto flashes iluminavam seu rosto tenso. Repórteres do Estadão, Folha e G1 disputavam perguntas. Patrícia respondeu com transparência, revelando que Harrison Mills havia autorizado uma auditoria completa nos procedimentos de atendimento do hotel. A notícia correu rapidamente pelos portais online, tornando-se manchete em questão de minutos. Nos bastidores, Diana recebeu um telefonema de Harrison, convidando-a a participar da investigação como consultora independente. Após breve reflexão, ela aceitou. Não busco vingança contra Timothy, mas transformação institucional, explicou Diana durante uma entrevista exclusiva. Minha participação visa garantir que os protocolos sejam revistos com um olhar atento às questões raciais e de gênero que permeiam o atendimento. No dia seguinte, a executiva chegou ao hotel vestindo um elegante conjunto azul marinho. Funcionários a cumprimentavam respeitosamente enquanto ela seguia para a sala de reuniões. Carla, a camareira que havia testemunhado tudo, sorriu discretamente ao vê-la passar. A equipe de compliance, liderada por especialistas contratados pela rede, recebeu Diana com deferência. Durante 4 horas, ela apresentou sugestões práticas, treinamentos obrigatórios, revisão de critérios de promoção, criação de um canal anônimo para denúncias e auditorias periódicas de atendimento. Precisamos de métricas claras e consequências reais, afirmou a consultora, entregando um documento detalhado com recomendações.
O preconceito se esconde nas pequenas decisões cotidianas, como marcar um nome como não prioritário, sem justificativa objetiva. Enquanto isso, Timothy permanecia em casa, recusando-se a falar com a imprensa. Seu advogado emitiu apenas uma nota afirmando que os fatos seriam esclarecidos no momento oportuno. A investigação avançava rapidamente. Depoimentos de hóspedes e funcionários eram colhidos diariamente. Michael Richardson, amigo de Diana, ofereceu assistência jurídica gratuita aos colaboradores que quisessem denunciar casos semelhantes. Este caso é apenas a ponta do iceberg, comentou o advogado para jornalistas que o abordaram na saída do tribunal. O que Diana enfrentou representa um padrão sistemático que precisa ser erradicado. Ao final da primeira semana de investigação, Patrícia anunciou os primeiros resultados parciais. 17 casos de discriminação haviam sido identificados nos últimos 2 anos, a maioria sem qualquer registro ou providência. A investigação interna do Grand Metropolitan tomou um rumo inesperado quando um funcionário do departamento de TI, insatisfeito com o clima organizacional, vazou uma série de e-mails comprometedores para a imprensa. As mensagens, trocadas entre Timothy Brooks e a equipe de reservas, revelavam um sistema informal de classificação de hóspedes baseado em critérios questionáveis. O nome de Diana Washington aparecia marcado como não prioritário em uma lista de reservas confirmadas. Em uma das mensagens, Timothy escrevia: "Perfil não condiz com nosso público-alvo. Atendimento padrão sem cortesias adicionais." Não havia justificativa para tal classificação, além de um evidente preconceito racial e de gênero. A Folha de São Paulo publicou a matéria em primeira mão, com o título "Discriminação institucionalizada: os bastidores do Grand Metropolitan". Em poucas horas, o escândalo se espalhou por todos os grandes veículos de comunicação do país. Patricia Hamilton, visivelmente abalada, convocou uma coletiva de imprensa emergencial. "Estamos profundamente envergonhados com as revelações", declarou a diretora regional, assumindo a responsabilidade institucional. "Isso reflete um problema sistêmico que vamos enfrentar com toda seriedade e transparência." O vazamento abriu as comportas para uma enxurrada de depoimentos. Ex-funcionários do hotel começaram a compartilhar suas próprias experiências de discriminação nas redes sociais. Uma ex-recepcionista revelou que Timothy costumava instruir a equipe a oferecer os quartos com vista para os fundos para hóspedes negros ou nordestinos, independentemente da categoria reservada. "Era uma prática comum", afirmou Rodrigo Mendes, ex-supervisor de recepção que trabalhou 5 anos no estabelecimento. "Tínhamos códigos internos para identificar perfis indesejados. Quem questionava acabava sendo demitido ou transferido para funções menos visíveis." Harrison Mills, dono do grupo hoteleiro, voou de Nova York para São Paulo em seu jato particular para gerenciar pessoalmente a crise. Ele convidou Diana para uma reunião privada, onde mostrou os resultados preliminares da auditoria interna. "Não é apenas sobre Timothy", explicou Diana em entrevista ao Jornal Nacional. "É sobre uma cultura empresarial que normaliza o preconceito e o disfarça como padrão de qualidade. Precisamos expor essas estruturas para poder transformá-las." A repercussão do caso ultrapassou as fronteiras do Brasil, com reportagens na CNN Internacional e no The New York Times. O termo "efeito Diana Washington" começou a circular entre especialistas em diversidade corporativa, referindo-se ao processo de exposição e transformação de práticas discriminatórias institucionalizadas. 3 semanas após seu afastamento, Timothy Brooks entrou com uma ação trabalhista contra o Grand Metropolitan. O processo, protocolado no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, alegava demissão injusta e danos morais causados pela exposição pública promovida por Diana Washington. O ex-gerente exigia indenização de R$ 500 mil e retratação formal do hotel. A notícia do processo viralizou rapidamente. Programas de debates jurídicos na televisão brasileira convidavam especialistas que se dividiam entre os que defendiam o direito de Timothy, a presunção de inocência e aqueles que apontavam a gravidade do comportamento discriminatório registrado. "É um caso clássico de inversão de papéis", comentou Michael Richardson em entrevista ao Jornal Nacional. O advogado, que continuava representando Diana, classificou o processo como manobra desesperada de alguém que não reconhece seus erros. No dia da primeira audiência, o Fórum da Barra Funda estava cercado por jornalistas.
Timothy chegou acompanhado de seu advogado, evitando olhar diretamente para as câmeras. Diana, por sua vez, manteve a mesma postura serena que havia demonstrado durante todo o episódio no hotel. Dentro da sala de audiências, a defesa de Brooks argumentou que ele havia sido vítima de uma armadilha elaborada para prejudicar sua carreira. Seu advogado sugeriu que a gravação poderia ter sido editada e que Diana teria agido de má-fé ao não se identificar como CEO. O juiz Maurício Almeida ouviu com atenção antes de solicitar a reprodução do áudio completo. As palavras de Timothy ecoaram pela sala. Se a senhora conseguir pagar à vista o valor do pior quarto, eu dou a suíte presidencial. O tom de deboche era inconfundível. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas. Carla, a ex-camareira agora promovida, descreveu outros episódios de discriminação praticados pelo gerente. O casal de idosos que presenciara toda a cena também prestou depoimento, confirmando o tratamento diferenciado dado à executiva. Patrícia Hamilton, representando a direção do hotel, apresentou os resultados da investigação interna, incluindo os e-mails onde o nome de Diana havia sido marcado como não prioritário pela equipe treinada por Timothy. Após 4 horas de audiência, o magistrado não teve dúvidas. Este tribunal não pode compactuar com tentativas de inverter a lógica da justiça, declarou ao arquivar o processo. Além de negar todos os pedidos do ex-gerente, o juiz recomendou treinamento obrigatório em diversidade e inclusão para todos os funcionários do Grand Metropolitan. Ao deixar o tribunal, Diana foi abordada por repórteres. A justiça não é sobre vingança, mas sobre transformação, disse ela, antes de entrar no automóvel que a aguardava. Timothy saiu pelos fundos, evitando a imprensa. A repercussão do caso no Grand Metropolitan forçou Harrison Mills a reconhecer a gravidade do problema estrutural em sua rede de hotéis. 3 semanas após o incidente com Diana Washington, o empresário convocou uma reunião extraordinária com todos os diretores regionais, incluindo Patrícia Hamilton, para apresentar um plano de ação abrangente. Precisamos transformar nossa cultura corporativa, declarou Mills, visivelmente comprometido com a mudança. O primeiro passo foi a implementação de treinamentos obrigatórios sobre diversidade e inclusão para todos os funcionários, desde a governança até a alta direção. Especialistas em direitos humanos foram contratados para conduzir workshops intensivos que abordavam vieses inconscientes, microagressões e atendimento inclusivo. Os protocolos de recepção foram completamente revisados. O novo manual de conduta, batizado de Hospitalidade Verdadeira, estabelecia diretrizes claras contra qualquer forma de discriminação. Além disso, Harrison criou um canal de denúncias anônimo, gerenciado por uma empresa externa, garantindo que funcionários e hóspedes pudessem reportar incidentes sem medo de retaliação. A mudança mais simbólica, porém, foi a promoção de Carla. A camareira que havia denunciado as práticas discriminatórias através de sua carta aberta foi convidada para liderar o recém-criado Departamento de Diversidade e Inclusão. Com seu conhecimento da realidade dos funcionários e sua coragem, Carla rapidamente se tornou uma voz respeitada no setor hoteleiro brasileiro. Quem melhor para identificar problemas de discriminação do que alguém que vivenciou isso diariamente, comentou Patrícia durante o anúncio da promoção. A diretora regional, que sempre reconhecera o potencial de Carla, garantiu que ela recebesse a formação necessária para sua nova função. Em 6 meses, os resultados já eram visíveis. O índice de satisfação dos hóspedes aumentou significativamente, especialmente entre públicos diversos que antes evitavam a rede. O Grand Metropolitan recebeu o prêmio Hospitalidade Inclusiva da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, tornando-se referência no setor. A transformação atraiu novos perfis de clientes e parceiros comerciais. Empresas comprometidas com diversidade passaram a priorizar o hotel para eventos corporativos e hospedagem de executivos. A ocupação cresceu 20%, contrariando as previsões pessimistas de alguns diretores que temiam afastar a clientela tradicional. Para Harrison Mills, o caso provocou uma reflexão profunda sobre liderança. Precisamos de mais Dianas e Carlas em posições de poder, afirmou em entrevista à revista Exame. O empresário, que inicialmente vira o incidente como uma crise de imagem, agora o considerava um divisor de águas para sua visão de negócios. O Grand Metropolitan havia se transformado de vilão em exemplo,
provando que mudanças estruturais não apenas corrigem injustiças, mas também geram valor de mercado e relevância social. O telefone de Diana Washington não parava de tocar. Desde o incidente no Grand Metropolitan, sua trajetória havia tomado um rumo inesperado. O que começou como uma humilhação pública transformou-se em uma plataforma poderosa para a mudança social. Em seu escritório na zona sul de São Paulo, a executiva organizava sua agenda repleta de compromissos. Palestras em empresas do setor hoteleiro, entrevistas para jornais de grande circulação e participações em programas de televisão tornaram-se parte de sua rotina. Sua história ressoava profundamente, especialmente entre mulheres negras que vivenciavam situações semelhantes diariamente. Quando decidi não me calar, não imaginei o impacto que isso teria, comentou ela durante uma entrevista à Folha de São Paulo. A CEO, sempre elegante e articulada, transformava cada convite em oportunidade para discutir questões estruturais de racismo e sexismo no ambiente corporativo brasileiro. O projeto Suíte da Dignidade nasceu 6 meses após o episódio. Diana investiu parte dos recursos obtidos com suas consultorias para criar um programa de capacitação voltado a profissionais do setor de hospitalidade. A iniciativa rapidamente expandiu-se para outras áreas, formando equipes preparadas para identificar, prevenir e combater situações discriminatórias no ambiente de trabalho. Não se trata apenas de punir comportamentos inadequados, mas de transformar mentalidades, explicava a consultora durante um workshop em Belo Horizonte. Sua abordagem, que mesclava firmeza e empatia, conquistava tanto executivos quanto funcionários de base. Harrison Mills, impressionado com os resultados, tornou o treinamento obrigatório em todos os hotéis de sua rede. O que Diana construiu a partir daquela situação terrível é extraordinário, declarou o empresário em comunicado oficial. Eunice, orgulhosa da filha, acompanhava sua trajetória com emoção. A ex-camareira, que décadas antes havia sido humilhada nos mesmos corredores onde Diana agora era recebida com reverência, via na filha a materialização de sonhos que nem ousara ter. Carla, agora gerente de RH, tornou-se uma das principais parceiras do projeto. Aprendi com Diana que nossa voz tem poder quando decidimos usá-la, afirmou durante um painel sobre diversidade no setor hoteleiro. Em uma terça-feira chuvosa, enquanto preparava material para sua próxima palestra, Diana recebeu uma mensagem que a emocionou profundamente. Uma jovem recepcionista de Recife relatava como, inspirada por sua história, havia enfrentado um cliente que a discriminara. "Mantive minha dignidade como a senhora ensinou", escreveu a moça. Diana sorriu, sentindo o peso e a beleza da responsabilidade que carregava. Seu nome, antes conhecido apenas nos círculos executivos, agora simbolizava resistência e transformação. Cada história compartilhada, cada profissional capacitado, era um passo em direção ao Brasil que ela sonhava construir. Uma semana após o incidente no Grand Metropolitan, um envelope chegou à redação do Estado de São Paulo. Era uma carta manuscrita do casal de idosos, Roberto e Helena Mendonça, que havia testemunhado toda a humilhação sofrida por Diana Washington. Com palavras firmes e emocionadas, o casal narrava em detalhes a postura impecável da executiva diante do preconceito explícito demonstrado por Timothy Brooks. "Estamos escrevendo esta carta porque não podemos nos calar diante da injustiça", começava o texto. "Vimos uma mulher negra ser tratada com desdém apenas por sua aparência, enquanto mantinha uma dignidade que muitos de nós jamais teríamos em situação semelhante." O jornal publicou a carta na íntegra, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Em menos de 24 horas, o relato dos Mendonça havia sido compartilhado mais de 100.000 vezes. A apresentadora do Jornal Nacional leu trechos durante o telejornal, emocionando milhões de brasileiros. "O que mais nos impressionou", escreveram os idosos, "foi perceber como pequenos gestos de solidariedade podem fazer diferença. Quando vimos outros hóspedes se aproximando para apoiar Diana, sentimos que o Brasil pode ser melhor." A repercussão da carta trouxe à tona uma discussão sobre o papel dos espectadores em situações de discriminação. Roberto, ex-professor universitário, e Helena, médica aposentada, foram convidados para entrevistas em programas matinais, onde reforçaram a mensagem de que o silêncio diante da discriminação é cumplicidade. Diana ligou pessoalmente para agradecer ao casal. "Vocês não imaginam como seu apoio significou para mim", disse ela com a voz embargada.
Muitas vezes o que mais dói não é a agressão, mas a indiferença de quem assiste. O Grand Metropolitan, pressionado pela opinião pública, convidou os Mendonça para participarem da comissão que reformularia as políticas de atendimento do hotel. A experiência e sensibilidade do casal trouxeram perspectivas valiosas para o processo. Nas semanas seguintes, surgiram relatos de pessoas que, inspiradas pela carta, haviam intervindo em situações semelhantes. Uma hashtag tomou conta das redes sociais: Não Fico Calado. Nunca imaginamos que nossa indignação causaria tanto impacto, comentou Helena em uma entrevista. Isso mostra que todos nós, independentemente da idade ou posição social, podemos ser agentes de mudança. A Carta dos Mendonça tornou-se um capítulo fundamental na história de Diana, provando que a solidariedade, mesmo quando vem de estranhos, pode transformar uma experiência traumática em um movimento coletivo por respeito e dignidade. Aposta na suíte. Como venci o preconceito com dignidade. Chegou às livrarias em uma quinta-feira chuvosa, mas o clima não impediu que filas se formassem em frente às principais lojas de São Paulo. Diana Washington, sentada atrás de uma mesa de autógrafos, não conteve a emoção ao ver sua mãe, Dona Eunice, na primeira fila, segurando o livro com orgulho. A ex-camareira, que décadas antes havia sido humilhada nos corredores do mesmo hotel que agora se curvava à filha, chorava silenciosamente. O livro alcançou o topo das listas de mais vendidos em apenas 2 semanas. A CEO transformou sua experiência pessoal em um manifesto sobre dignidade e resistência que ressoou com milhares de brasileiros. Nas páginas, Diana não apenas narrava o incidente com Timothy Brooks, mas também conectava sua história às lutas diárias de tantas outras mulheres negras em espaços de poder. Não escrevi este livro para me vingar, explicou ela durante uma entrevista ao Roda Viva. Escrevi para que outras pessoas saibam que podem ocupar qualquer espaço com dignidade. O convite para o TED São Paulo veio naturalmente. No palco iluminado, vestindo um terno vermelho impecável, a consultora compartilhou não apenas sua experiência no Grand Metropolitan, mas também as lições aprendidas com sua mãe. Minha mãe me ensinou que a dignidade não tem preço, mesmo quando tentam colocar um valor nela, disse, arrancando aplausos da plateia. O vídeo da palestra ultrapassou 5 milhões de visualizações em apenas uma semana. Nos comentários, centenas de relatos semelhantes emergiram, criando uma rede de solidariedade virtual que transcendeu fronteiras. Michael Richardson, seu amigo e advogado, organizou um grupo de trabalho para oferecer assistência jurídica gratuita a vítimas de discriminação inspiradas a denunciar após assistirem à palestra. O impacto foi imenso. Grandes corporações brasileiras começaram a procurar Diana para implementar políticas de diversidade. Harrison Mills, impressionado com o alcance da história, expandiu o programa de inclusão para todos os hotéis de sua rede internacional. Até mesmo Patricia Hamilton, a diretora regional, tornou-se embaixadora do programa, conduzindo workshops em diferentes unidades. Carla, agora gerente de RH, foi convidada para copalestrar com Diana em eventos corporativos, trazendo a perspectiva de quem vivenciou a transformação de dentro para fora. O que aconteceu com a Diana mudou não apenas o hotel, mas toda uma indústria, afirmava em seus discursos. Em menos de um ano, mais de 50 grandes empresas brasileiras implementaram protocolos antidiscriminação inspirados no caso. A trajetória da executiva provou que uma única voz, quando amplificada pela coragem e dignidade, pode transformar estruturas inteiras de poder. 6 meses após o incidente que mudou a cultura de um dos hotéis mais prestigiados de São Paulo, Diana Washington atravessou novamente as portas de vidro do Grand Metropolitan. O saguão, antes cenário de humilhação, agora a recebia com uma decoração renovada e rostos sorridentes. Funcionários formavam um corredor de boas-vindas, alguns com lágrimas nos olhos. Carla, agora gerente de recursos humanos, foi a primeira a abraçá-la. Bem-vinda de volta, Diana. Este lugar não seria o mesmo sem o que você nos ensinou, sussurrou, conduzindo a convidada até o auditório principal, onde mais de 200 pessoas aguardavam. O espaço estava lotado. Jornalistas de grandes veículos, executivos do setor hoteleiro e funcionários de todos os níveis hierárquicos se acomodavam nas cadeiras. Patricia Hamilton aguardava no palco visivelmente emocionada. Ao lado dela, Harrison Mills, que viajara especialmente para o evento.
É com imenso orgulho que recebemos hoje não apenas uma das mais respeitadas consultoras de diversidade do país, mas a mulher que nos ensinou que dignidade não é negociável, anunciou a diretora regional, entregando o microfone à palestrante. Diana ajustou o blazer azul marinho e observou o público por alguns segundos antes de falar. Sua presença irradiava uma autoridade serena que silenciou o auditório. Quando saí deste hotel, pela última vez, carregava comigo mais do que uma mala. Carregava a responsabilidade de transformar um momento de dor em oportunidade de mudança, começou ela. Hoje não estou aqui para celebrar uma vitória pessoal, mas coletiva. A executiva projetou no telão fotos da nova equipe do hotel, destacando a diversidade étnica e de gênero. Mostrou os resultados das pesquisas de satisfação dos hóspedes, que haviam aumentado 30%. Apresentou o novo canal de denúncias, que já havia resolvido dezenas de casos internos. A verdadeira conquista não foi ganhar acesso à suíte presidencial naquele dia. Continuou, olhando para o fundo do salão, onde sua mãe, Dona Eunice, assistia orgulhosa. Foi abrir espaço para que todos possam ser tratados com o mesmo respeito, independentemente de quem são ou de como se apresentam. Ao final da palestra, o público se levantou em aplausos. Harrison anunciou oficialmente a criação do Prêmio Diana Washington de Excelência em Inclusão, que seria concedido anualmente a funcionários que promovessem ambientes mais acolhedores. Enquanto recebia os cumprimentos, Diana avistou entre os presentes o casal de idosos que testemunhara o incidente original. Aproximou-se e agradeceu pela carta que haviam escrito. A senhora nos ensinou que nunca é tarde para fazer a diferença, disse a senhora, apertando suas mãos, e que uma única voz, quando digna, pode ecoar por gerações. Diana Washington deslizou o cartão magnético na porta da suíte presidencial do Grand Metropolitan. O clique suave anunciou não apenas a abertura de uma porta, mas o encerramento de um ciclo de transformação. Ela entrou com passos firmes, os mesmos que haviam enfrentado o preconceito de Timothy 6 meses antes, naquele mesmo hotel. A suíte era deslumbrante. Paredes em tons neutros, mobiliário elegante, obras de arte brasileiras cuidadosamente selecionadas. Mas, para a CEO, aquele espaço representava muito mais que luxo. Era um território conquistado não apenas para si, mas para todas as Eunice, todas as Carla, todas as mulheres que um dia foram invisibilizadas. Diana caminhou até a ampla janela que dominava uma parede inteira. São Paulo pulsava lá embaixo, luzes da Avenida Paulista serpenteando entre prédios imponentes. A metrópole que testemunhara sua humilhação agora aplaudia sua vitória. Não uma vitória pessoal, mas coletiva. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Carla, agora gerente de RH. Obrigada por abrir portas que nem sabíamos que existiam. Diana sorriu. A ex-camareira havia se tornado uma aliada poderosa na implementação das políticas de diversidade sugeridas por Harrison. Na mesa de centro, um envelope timbrado com o logo do hotel. Dentro, uma carta assinada por Patricia Hamilton, confirmando a renomeação oficial daquele espaço como Suíte da Dignidade, o mesmo nome do projeto que Diana criara para capacitar profissionais contra a CBIL. Discriminação. A executiva sentou-se na poltrona confortável, lembrando-se do dia em que contara notas sobre o balcão da recepção, sob olhares curiosos. O peso daqueles R$2.000 em sua bolsa executiva naquele dia contrastava com a leveza que sentia agora. Do outro lado da cidade, sua mãe Eunice assistia pela televisão a reportagem sobre a transformação do Grand Metropolitan. Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado da ex-camareira enquanto via a filha ocupando espaços que ela jamais pôde sonhar. Diana respirou fundo, sentindo o alívio da missão cumprida misturado à responsabilidade de continuar. Seu livro havia inspirado milhares, sua palestra no TED alcançara milhões, mas sabia que a luta por respeito era diária e infinita. Antes de deixar a suíte para o jantar de celebração, Diana tocou a superfície fria do mármore da bancada, o mesmo material do piso que pisara no dia do confronto. A diferença é que agora, aquele mármore não representava exclusão, mas fundação para um novo começo. A história de Diana Washington não terminava ali, na suíte presidencial. Continuaria viva em cada pessoa que, inspirada por ela, decidisse ocupar seu lugar no mundo com dignidade, coragem e, acima de tudo, humanidade.